Acho que os problemas do hospital devem ser resolvidos em reunião com os funcionários do hospital. Pensei que tratar de uma reunião interna. Eu aqui não vou ficar. Peraí, eu discordo, sabe? Eu acho que nós precisamos discutir com a população, sim. Por que não? Porque não é os funcionários que são internados, são a população e é o senhor do bolso do meu marido, como de todos nós aqui. Pessoal, calma. Vamos acalmar e continuar a reunião, a falar do que nos interessa, do que estamos reunidos aqui e vamos adiante. Olha, eu acho que eu sou a mais antiga desta casa. Eu acho que o Tonelli tem razão. Ele só planeja. Tem razão nada. Não tem razão nada. Também tem razão não. É raro com seus filhos. Outro dia dele, só porque a mamãe viu da ligação dos filhos, só estava nervosa. Tem gente que não tem jeito. Eu soube que em um hospital, que as mães podem ficar com seus filhos, mas só que elas lavavam as calcinhas e penduravam na enfermaria. Isso é certo? Mas sua mãe não pode se tirar as roupas. De jeito nenhum, mas assim vai. Eu também acho difícil. As crianças estão quietas. Chega a hora da visita e pronto. É uma choradeira danada. Pois é, mas vocês já pararam para pensar por que as crianças choram? Olha, eu acho que essa história aí é completa, viu? Aqui você não tem filho, aqui no hospital você não tem filho, você tem filho, você não tem não. Se você tivesse filho, você não dizia uma coisa dessa. O que é isso, rapaz? Que você não tem filho internado, não é isso não. Eu não sou contra. Eu só acho difícil porque o hospital não tem infraestrutura. Meu filho já internou duas vezes e não conseguiu operar. Eu sei que ele estava com depressão porque ele chorava muito. E a questão não é ter monstro. Ninguém está falando isso. É que o filho da gente está acostumado com a gente, com o ambiente de casa, que é tudo estranho para ele. Olha, eu queria falar uma coisa, só eu posso falar, sabe? Porque a minha filha já fez uma série de operações aqui nesse hospital. Eu nunca pude ficar com ela. E quando ela vai para casa, ela fica de mal comigo, pensando que eu abandonei. Se eu ficasse aqui, eu sei que isso poderia ser diferente. Eu não quero que outras mães passem o que eu já passei. Mas, realmente, nesse dia, a reunião já não foi aquilo que nós esperávamos que fosse. Depois disso, nós tivemos, não sei se foi sorte nossa ou azar, não sei, porque nós tivemos a notícia que esse médico havia sido exonerado, já não era mais o chefe da cirurgia. E nós então acreditamos que agora, passamos a acreditar que, bom, agora o nosso trabalho vai realmente caminhar a passos largos, porque a pessoa que fazia mais frente ao nosso trabalho já não faz mais parte do hospital, a pessoa que era declaradamente contra isso, mas foi um engano que nós depois viemos a lamentar, porque como ele, que era contrário, mas pelo menos tinha o caráter de admitir isso, havia muitos outros dentro do hospital que também não queriam a participação da comunidade, mas que não diziam isso claramente. Mais tarde nós fomos descobrindo isso. Toda semana nós participávamos de reuniões com o grupo, que já estava se tornando um grupo coeso, e a gente discutia esses assuntos. Então começamos a ter a ideia de fazer um regulamento para que pudéssemos apresentar a direção do hospital mostrando e derrubando esses pontos que eles julgavam que não havia condições de se ultrapassar, mostrando a eles que com esse regulamento nós iríamos criar, inclusive, uma coisa que foi muito importante dentro do hospital, uma coisa que foi importantíssima na participação da comunidade e que nós depois começamos a chamar de pais voluntários. Foi um grupo criado justamente para que se orientasse os pais que eventualmente fossem ficar acompanhando seus filhos. O hospital se mostrava cada vez mais diferente. As coisas estavam mudando. Por um lado, sentia-se um clima tenso, com muitos profissionais de saúde desconfiando uns dos outros.
ameaçados com uma coisa muito nova, que era os pais falando claramente que queriam ficar com os seus filhos. Por outro, muitos companheiros da equipe de saúde, que eram a favor da mudança, mostravam isso nas suas práticas. Facilitavam o diálogo equipe-pais. Aproximavam-se mais das crianças. Se surpreendiam defendendo práticas mais democráticas de saúde, de vida, melhor dizendo. As crianças, nos seus desenhos, também falavam destas mudanças. A alegria, o colorido, a casa mais próxima, os presentes do Papai Noel apareciam em profusão. Falei, Marcelo? Aqui a mamãe hoje vai ficar com você, que ótimo. Senti, participando de reuniões, aquela necessidade de ajudar em alguma coisa. Aí eu fui ser mãe voluntária, aí é que eu fui sentir assim, uma coisa legal, a gente querer ajudar as mães que não podiam ficar com o filho porque tinha que trabalhar, a gente poder ajudar ela a ficar com o filho dela. Assim, podia ficar e a gente pega assim um carinho tão especial por aquelas crianças, né? Fica contente, porque eles ficam sem a mãe e já pega a gente, né? Porque eu mesmo tive problema com a Marcinha. A Marcinha, quando me vê, fica chorando. Quando eu saio de lá, eu fico com pena dela, já querendo voltar no dia seguinte, morrendo de pena da Márcia. Aí ficar com a mãe, eu acho que isso foi o maior barato, foi uma barreira, né? E ainda até hoje, se a gente brincar, tem dificuldades, né? Se a gente vai de mãe voluntária, ainda tem aquela objeçãozinha que eles fazem, né? Mas a gente, faz que não vê e vai levando, né? Sentia, assim, por parte da equipe, um fechamento, assim, uma distância que elas botavam, assim, sobre a gente, as mães, e elas lá, por exemplo, proibição, a gente não tinha direito de entrar na enfermaria, a gente perguntava as coisas, umas eram gentis, e as outras botavam, assim, aquela dificuldade. Comigo mesmo aconteceu no refeitório, elas apontar, como a mãe voluntária, ia falar qualquer coisa, chegava perto de outra aí, a mãe voluntária. A gente era vista lá como uma pessoa até assim, de ver as coisas para depois comentar e ter problemas com elas, né? Então elas têm uma distância da gente tremenda, porque eu acho que elas têm medo da gente falar e depois, de repente, a gente pode até pôr elas numa situação, porque a gente vê, né? E a gente sente necessidade de falar, né? Por exemplo, elas dizem assim, as mães não podem fumar, tudo bem. Daí a pouco a gente fraga uma das equipes com cigarro, elas ficam assim, né? Tem que lavar as mãos toda hora, aí elas ficam de enfermaria, mas aí não acontece nada. Com as mães não, já é uma coisa, uma exigência que tem, fora do comum. Tem que estar... Cuidado só com o vidro para não quebrar, tá? Só isso. Ela também esse negócio aqui vai ficar inundado, né? Os meus 23 anos no Hospital Nacional de Loreto, em relação à implantação do alojamento conjunto, serviu como uma experiência muito grande na luta entre a comunidade e a força interna do Estado. Mas com a ajuda de vários funcionários internos e com a pressão da comunidade, nós conseguimos que este alojamento conjunto também fosse implantado no Serviço de Cirurgia Infantil. E hoje, praticamente um ano de implantação desse alojamento, a gente chega à conclusão que esse medo que se tinha da contaminação hospitalar dentro do setor de cirurgia não existe. Porque o número de infecção hospitalar que existia antes da penetração da comunidade no alojamento conjunto continua sendo o mesmo atualmente com a comunidade dentro do alojamento conjunto.